Fala Futura está de volta e neste bloco a gente fala um pouco sobre o teatro brasileiro. Editais públicos e leis de dedução fiscal têm contribuído para o aumento na oferta de peças de teatro. As montagens de textos nacionais ou estrangeiros também aquecem o mercado. Em São Paulo, por exemplo, só neste ano, 6 casas de espetáculos vão ser inauguradas ou reabertas. O interesse do público brasileiro pelas artes cênicas gera então novas situações. Um exemplo é a demanda por atores para novas montagens, uma necessidade que deu origem ao primeiro curso técnico em teatro musical do Brasil. Veja mais na reportagem de Gabriela da Cunha. Espetáculos com selo de qualidade da Broadway, a maior referência de teatros musicais nos Estados Unidos, ou histórias de vidas narradas por meio de canções conhecidas. Desde o início dos anos 2000, o interesse do público brasileiro em aplaudir espetáculos de teatro musical é cada vez maior. A função da gente um pouco é formar os técnicos, os músicos, os atores, bailarinos, cantores. Então, tem um pouco essa missão. E o público vai aprendendo, né? Porque o público hoje em dia é um público extremamente talentoso, né? E aplaude na hora certa e ri na hora certa. Eles são absolutamente competentes. Então, eu acho que a gente está formando não só os artistas, como o público também. O gênero chegou ao país em meados do século XIX, durante o segundo reinado da coroa portuguesa. Nos últimos 15 anos, ganhou versões americanas traduzidas por iniciativas de atrizes como Cláudia Raia, Marília Pêra e Bibi Ferreira. Hoje, incentiva a construção de novas salas de teatro e estimula a abertura de produtoras. O resultado é que só em 2010, estes espetáculos geraram 25 mil empregos diretos no Brasil. O teatro musical hoje em dia movimenta a economia do teatro brasileiro. É uma das poucas coisas que ainda mantém viva a economia do teatro brasileiro. Cada montagem nossa de musical empregam 100 pessoas, então é maravilhoso. E é bárbaro que a gente tenha uma geração aí formada para isso. Com o aumento na demanda por profissionais bem preparados em frente e atrás das cortinas, novas iniciativas surgem. Em São Paulo, por exemplo, o primeiro curso de formação de atores em teatro musical é um projeto para diminuir o antigo déficit de atores com habilidades para canto, dança e interpretação. Criada pelo SESI e Fiesp, a iniciativa atraiu mais de 1.000 candidatos de todo o país, como o ex-metalúrgico Osni. Eu fui metalúrgico durante quase 10 anos e, paralelo a isso, eu já cantava e tal. Acho que, na verdade, eu não sou ator, eu estou aprendendo. Na verdade, eu sou cantor, sempre fui. E eu acho que até a empresa, eles me dispensaram por causa disso, não me aguentaram. Pô, toda hora eu tinha que sair para ensaiar e para cantar. E quando eu vi o anúncio do SESI para participar desse projeto, sabendo que eram as pessoas que estavam coordenando ele, eu não pensei duas vezes. Eu falei, tenho que me jogar, é isso que eu vou fazer daqui para frente. Eu vim com o objetivo de estudar. E agora estou estudando aqui no SESI, né? Os melhores professores de tudo, de canto, de dança, de interpretação. E está sendo muito, muito legal. Isso aqui é só apenas mais uma etapa, né? Então, a gente estuda. E quando isso acabar, a gente vai ter que estudar ainda mais. Mas é isso, estudar, foco, que tudo vai dar certo. Esse curso pretende formar o ator completo. Esse ator sai pronto para atuar em todos os segmentos das artes cênicas. Mas claro que tem um foco em teatro musical, que é a nossa grande paixão, poder cantar, representar, dançar e tudo mais. A maior parte dos 64 alunos vai ganhar bolsas de estudo com descontos acima de 60% na mensalidade durante os 3 anos de curso técnico. Acho que é uma grande oportunidade de ampliação de formação nesse campo. Acho que a oferta na área do teatro musical é ainda inexpressiva no Brasil, de forma que a gente está muito satisfeito. Achamos que nós vamos, de fato, marcar uma escola que vai ter tradição e que vai ser uma das grandes escolas
para a formação de atores em teatro musical. Tenho certeza que depois desse curso vai ter muita coisa para a gente fazer, enfim, atuar, cantar, de repente se for para fazer só teatro, com essa formação que a gente está tendo a gente vai poder fazer. Então eu acho que a gente veio para somar com essa galera muito boa que já está aí. O espetáculo gratuito A Madrinha Embriagada, que você acompanhou aí na reportagem, fica em cartaz em São Paulo até junho. Na sequência, o projeto educacional do SESI vai oferecer a montagem do espetáculo Homem de la Mancha. A previsão é que um público de 200 mil pessoas assistam ao espetáculo gratuito. Além disso, se você tem interesse em ter vivências em teatro musical, a cada semestre são oferecidas 390 vagas em oficinas gratuitas, tanto em São Paulo como em cidades do ABC paulista. E ainda falando de teatro, a jornalista Larissa Werneck conversou com a crítica de teatro Bárbara Eliodora, que lançou no final do ano passado o livro A História do Teatro no Rio de Janeiro. Veja. No livro A Trajetória do Teatro do Rio de Janeiro, Bárbara Eliodora narra a trajetória das artes cênicas por meio de um traçado histórico, que começa com o teatro religioso do Padre Anchieta, ainda no século XVI, passando pelo teatro de comédia nos anos 1980, até as produções teatrais da atualidade. Bárbara, a história do teatro do Rio de Janeiro é a essência do teatro brasileiro? Sem dúvida, porque foi no Rio de Janeiro que o teatro brasileiro nasceu. Primeiro um pré-teatro com o Anchieta, que escreveu um teatro didático para catequese, etc. Mas depois da independência é que começa realmente o teatro brasileiro com Martins Pena, em 1836, 32, ele começa as peças. E ele é maravilhoso, porque ele já fala do Brasil, do Rio de Janeiro, dos hábitos daqui, dos defeitos, já denuncia corrupções. Enfim, depois do Martins Pena, a atividade teatral, mal ou bem, nunca mais parou até agora. Às vezes era melhor, às vezes era pior. O que demorou mais foi o aparecimento de uma dramaturgia brasileira. Mas isso é claro, porque depende de toda uma formação cultural. O teatro, a dramaturgia é tardia em todas as culturas, mas o caso é que ao longo do século XIX, depois do Martins Pena, veio muita coisa. O Gonçalves Dias escreveu para o teatro, o Jardim Alencar escreveu para o teatro, teve o Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu muito bem para o teatro. Mais no final do século, o Machado de Assis escreveu para o teatro, e na passagem do século, o maravilhoso Arthur de Azevedo, que esse sim é uma glória nacional, que escreveu burletas maravilhosas, comédias muito boas. A dramaturgia que a senhora citou, ela surge a partir de que momento? Uma dramaturgia brasileira contínua começa um pouco com Nelson Rodrigues, em 43. Então, depois do Nelson, pouco depois vai aparecer o Silveira Sampaio, o Milor Fernandes, ao Guilherme Figueiredo, ao Pedro Bloch, mas ainda eram um pouco isolados. Eu acho que realmente uma dramaturgia brasileira só vai começar com um movimento muito forte só com o fim da censura, que foi um momento terrível de 20 anos, uma coisa horrorosa que cortou uma porção de autores que já estavam escrevendo, impediu que outros começassem. Mas depois que acabou a censura, todo mundo acha que é uma brincadeira, que não deve considerar o teatro do besterol, mas, na realidade, o besterol teve um grande mérito, que é chamar o público de volta para o teatro. Porque com os anos da censura, houve uma época, o público realmente abandonou o teatro. Então, o besterol, e depois daí para cá, tem aparecido uma série de autores que agora, sim, nós podemos dizer que é uma contínua dramaturgia brasileira. E como é que você avalia essas produções musicais que vieram à tona nos últimos anos no teatro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil? Bom, o que acontece é que no mundo inteiro tem aparecido musicais, eles atraem o público, porque são geralmente grandes montagens atraentes, com música agradável, então realmente atraem muito público. Mas eu acho que
É muito triste se esse teatro musical cobrir completamente a dramaturgia de prosa, que eu acho que essa que tem que também ser cultivada. É preciso que a gente cuide com carinho desse teatro que está refletindo o Brasil. Isso é que eu acho que é importante. Porque os musicais, a maior parte, são muito importados, tem os brasileiros também, mas eu acho que o teatro de prosa tem toda uma função de entretenimento e de informação, de enriquecimento da plateia, de fazer pensar, de fazer sentir, que eu acho que é preciso tratar com muito carinho. E é um gênero, independente do gênero, o teatro realmente só existe com a presença do público. A gente faz um rápido intervalo e volta com mais Jornal Futura daqui a pouquinho. Até já. Em instantes, na última reportagem sobre o disco de vinil, vamos entender o papel dos selos fonográficos.